Um Toyota rodando pelas ruas de Pequim esconde debaixo do capô um coração que não é da Toyota. É da BYD, a maior concorrente chinesa da marca japonesa, a mesma BYD que hoje vende o Dolphin, o Som Plus e o Ciel aqui no Brasil. Para quem vê de fora, isso parece humilhação. Parece que o rei do híbrido finalmente perdeu o trono para a engenharia chinesa. Mas quem entende do mercado automotivo sabe que essa leitura está errada. Isso não é rendição. Isso é sobrevivência calculada. É pegar emprestada a lâmina mais afiada do inimigo para continuar vivo no território dele, enquanto se prepara em silêncio para dar o próximo grande salto. Porque a montadora mais autossuficiente do mundo engoliu o orgulho desse jeito. A bateria da BYD é realmente tão indestrutível quanto dizem. E qual é o plano real da Toyota depois que a poeira baixar, inclusive aqui no Brasil, onde ela vende Corolla e Corolla Cross híbrido como água? Antes de entrar nessa análise, se você chegou até aqui, Deus abençoe você e sua família, e você pode me abençoar também deixando o like agora nesse vídeo e apoiando o canal através do QR Code ao lado. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado! Durante décadas a Toyota construiu um império baseado em uma regra simples: controlar tudo internamente. O sistema Toyota de produção virou referência mundial em eficiência, e o Prius transformou a marca em sinônimo de motor híbrido, reputação que ela carrega até hoje aqui no Brasil com o próprio Corolla híbrido. Carro elétrico puro sempre foi tratado com desconfiança dentro da empresa. A aposta era em híbrido e hidrogênio, porque lá dentro ninguém acreditava que o mundo estava pronto para depender só de bateria. Só que a China parou de esperar. Os chamados veículos de nova energia, categoria que junta elétricos e híbridos plug-in, passaram de 50% das vendas de carros novos no país, um cenário bem diferente do brasileiro, onde o elétrico ainda enfrenta resistência por causa do preço e da falta de ponto de recarga fora das capitais. Motor a combustão e híbrido tradicional começaram a perder espaço rápido demais por lá. Toyota e Volkswagen viram suas vendas de carro a combustão e híbrido caírem entre 15% e 20% em pouco mais de um ano na China. Isso não é declínio devagar, é o chão se movendo debaixo do pé de quem estava acostumado a mandar no mercado. E aqui está o detalhe que faz essa história ser interessante de verdade. Não estamos falando de uma fabricante atrasada correndo atrás do prejuízo. Estamos falando da empresa que escreveu o manual moderno de manufatura, aquela que todo mundo copiou durante décadas, inclusive as próprias montadoras que produzem carro aqui no Brasil. Mesmo assim, nem o manual da Toyota tinha resposta pronta para a velocidade do mercado elétrico chinês. Isso mostra que as regras do jogo mudaram para o setor inteiro, Toyota incluída. O motivo real por trás dessa parceria é mais simples do que parece, e tem a ver com dinheiro e principalmente com tempo. Numa bateria elétrica é a parte mais cara do carro, chegando a representar entre 30% e 40% do custo total de produção, e é justamente por isso que um elétrico importado custa uma fortuna no Brasil, entre imposto de importação, IPVA em alguns estados e frete internacional. Errar essa conta é suficiente para acabar com a margem de lucro antes de vender a primeira unidade. A Toyota tinha duas opções: construir a própria cadeia de baterias do zero ou comprar tecnologia pronta. Construir significa bilhões de investimento, anos negociando lítio, níquel e cobalto, e uma curva de aprendizado que se mede em anos, não em meses. A Toyota não tinha esse tempo. Cada trimestre gasto montando uma estrutura própria era um trimestre a mais perdendo espaço para concorrentes chineses que já estavam lançando elétricos novos, os mesmos que hoje chegam agressivos ao mercado brasileiro. O dinheiro a Toyota tinha, o tempo não, e foi exatamente essa pressa que empurrou a marca para um parceiro que já tinha resolvido esse problema. Para entender por que a escolha caiu justamente sobre a BYD, é preciso lembrar de onde ela veio. A empresa não nasceu como montadora, começou em 1995 fabricando baterias para celular, e só depois entrou no mercado automotivo, um caminho bem diferente do que qualquer fabricante que você vê hoje pela concessionária aqui do Brasil. Isso importa porque significa que a BYD domina toda a produção de bateria internamente, da célula até o pacote final pronto. Esse controle total dá para ela uma vantagem que quase nenhuma rival consegue igualar: custo mais baixo e capacidade de evoluir rápido sem depender de fornecedor externo. E essa força industrial não ficou só na China. A BYD está construindo um complexo industrial em Camaçari, na Bahia, um terreno que antes pertencia à Ford, com plano de produzir veículo e, no futuro, também componentes de bateria por aqui. Ou seja, essa mesma vantagem de controlar a cadeia de produção que convenceu a Toyota a fechar parceria é a que a BYD está tentando replicar dentro do Brasil, criando empregos locais e reduzindo a dependência de importação.
Agora entra a parte técnica que explica o motivo da confiança da Toyota. A maioria dos elétricos premium usa bateria NMC, feita com níquel, manganês e cobalto, que armazena mais energia mas custa caro e carrega um risco real de superaquecimento descontrolado. A BYD foi por outro caminho, com a química LFP, de lítio e ferro fosfato, a mesma tecnologia que já equipa o Dolphin Mini e o Som Plus vendidos aqui. Matéria-prima mais barata, química bem mais estável, vida útil maior medida em milhares de ciclos de carga, e sem depender de metal raro e caro. Além da química, tem um formato que dá nome à bateria. Em vez de empilhar módulos grandes com espaço desperdiçado entre eles, a BYD usa uma tecnologia chamada célula direto no pacote, colocando células finas e compridas em formato de lâmina direto dentro da estrutura, pulando a etapa intermediária do módulo. Esse truque de engenharia aumenta em cerca de 50% a densidade de energia por volume comparado com uma bateria LFP tradicional, além de reduzir peso e melhorar a eficiência geral. Juntando química barata com layout inteligente, o resultado impressiona. A Blade Battery aguenta mais de 3.000 ciclos de recarga, o equivalente a mais de 1,2 milhão de quilômetros rodados antes de perder desempenho relevante, um número que faria qualquer dono de carro aqui no Brasil dormir tranquilo em relação à troca de bateria. E como ela dispensa níquel e cobalto, custa entre 20% e 30% a menos para produzir do que uma bateria NMC de mesma capacidade. Para uma empresa obcecada por custo e por segurança em partes iguais, essa combinação é praticamente imbatível. Se você quer entender por que a Toyota confiou tanto nessa bateria, olha para o teste do prego. É o teste mais brutal do setor. Um prego é cravado direto numa célula carregada. Numa bateria NMC comum isso é suficiente para a temperatura passar de 500 graus quase instantaneamente e ela explodir em chamas. A Blade Battery, no mesmo teste, mantém a temperatura estável entre 30 e 60 graus, sem fumaça, sem explosão, nada. Para uma marca que construiu a reputação inteira em cima da palavra confiabilidade, principalmente aqui no Brasil onde ela é sinônimo de carro que não dá dor de cabeça na oficina, esse resultado vale mais do que qualquer ficha técnica de desempenho. E como a LFP é naturalmente mais barata de produzir, ela também permite à Toyota competir em preço numa guerra de valores que hoje é brutal tanto na China quanto por aqui, com marca chinesa entrando forte no mercado nacional. Essa aliança não nasceu do desespero, ela vem de 2019, quando Toyota e BYD criaram uma joint venture de pesquisa e desenvolvimento dividida meio a meio entre as duas empresas. A divisão de trabalho é clara. A BYD entra com a plataforma elétrica, a Blade Battery, os motores e a integração de software. A Toyota entra com engenharia veicular, ajuste de suspensão, seus próprios padrões de qualidade, principalmente, décadas de confiança de marca. A mesma confiança que faz o brasileiro pagar mais caro num Corolla só pelo nome na grade. A prova mais clara disso é o sedã Toyota BZ3, feito especificamente para o mercado chinês. É importante deixar claro, esse carro não é vendido no Brasil, ele existe só na China por enquanto. Por baixo da carroceria com cara de Toyota está a bateria e o motor da BYD. O preço já conta boa parte da história, o carro parte de aproximadamente 169.800 yuanes, algo perto de 24 mil dólares, valor que convertido fica próximo de 130 mil reais. Um preço que, se um dia esse modelo chegasse por aqui, colocaria pressão em modelo nacional como o próprio Corolla Cross híbrido. O comprador escolhe entre um pacote de 49,9 ou 65,3 kWh, com autonomia entre 517 e 616 km no ciclo de teste chinês, e recarga de 30% a 80% em apenas 27 minutos, número que resolveria de vez a reclamação mais comum de quem tem elétrico no Brasil, que é a demora para carregar. O que torna o BZ3 relevante não é só o fato de ele existir, é o que ele prova. A Toyota não precisou gastar anos reinventando uma plataforma elétrica do zero. Ela pegou um conjunto de bateria e motor já validado nas estradas chinesas, embrulhou dentro do rigor de engenharia e controle de qualidade que sempre foi a marca registrada da empresa, e colocou no mercado um produto competitivo numa fração do tempo normal de desenvolvimento. E aqui o manual antigo da indústria automotiva deixa de fazer sentido. Toyota e BYD são concorrentes diretas brigando pelos mesmos clientes, inclusive aqui no Brasil onde as duas disputam o mesmo consumidor que está decidindo entre híbrido e elétrico puro, e mesmo assim estão desenvolvendo tecnologia juntas. Ficar fechado dentro dos próprios muros, recusando qualquer parceria por orgulho, virou um luxo que nenhuma fabricante consegue mais bancar. E esse acordo também não é caridade da BYD. Fechar parceria com a Toyota valida a empresa chinesa como fornecedora global de tecnologia de verdade, não mais só uma montadora doméstica.
mas uma companhia que grandes marcas do mundo inteiro querem ter como parceira, o que ajuda a explicar o tamanho do investimento que ela está fazendo em fábrica própria aqui dentro do Brasil. Além disso, a BYD consegue monetizar a capacidade extra de produção de bateria vendendo para outras montadoras, transformando fábrica ociosa em fonte de receita. Será que isso significa que a Toyota desistiu de ser líder em engenharia? É uma pergunta justa, mas a resposta mais próxima da realidade é pragmatismo, não rendição. Abrir mão de um pedaço da autossuficiência agora é um preço pequeno perto de continuar relevante no mercado automotivo mais competitivo do planeta. Porque enquanto o BZ3 sai da linha de produção lá na China, a Toyota está investindo pesado em bateria de estado sólido, com lançamento comercial previsto entre 2027 e 2028. A meta é alta, autonomia acima de 1.000 km e recarga rápida capaz de devolver a maior parte disso em apenas 10 minutos. Tecnologia que, se confirmada, muda completamente a conversa sobre elétrico aqui no Brasil, onde distância entre cidades sempre foi a maior desculpa para não trocar o combustão. A estratégia por trás disso é mais esperta do que parece à primeira vista. Usar a tecnologia já pronta da BYD para sobreviver à onda elétrica chinesa agora, sem gastar anos construindo uma cadeia de bateria do zero. Enquanto isso, manter o caixa cheio com o negócio global de híbridos, que a BYD e a maioria das rivais chinesas simplesmente não tem na mesma escala, e que no Brasil se traduz em Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross híbrido vendendo forte mês após mês. A Toyota vende mais de 3,4 milhões de híbridos por ano no mundo todo, gerando bilhões em caixa que financiam essa pesquisa sem colocar a empresa em risco financeiro. Esse dinheiro alimenta o salto tecnológico que pode colocar a Toyota de novo na frente de toda a indústria assim que a bateria de estado sólido estiver pronta para a produção em massa. Isso não é a Toyota admitindo derrota, é a Toyota comprando tempo para vencer depois, nas próprias condições, em vez de brigar hoje com uma tecnologia que ainda não está pronta. No fim das contas, a parceria entre Toyota e BYD não nasceu de fraqueza, nasceu de pragmatismo puro. Mostra o quanto a BYD evoluiu de fabricante de bateria de celular até virar uma potência global em tecnologia de energia. A mesma que hoje está de pé na Bahia levantando fábrica e disputando espaço de igual para igual com montadora tradicional aqui dentro do Brasil. E mostra um lado da Toyota que o público raramente enxerga, agilidade impiedosa quando a sobrevivência comercial está em jogo de verdade. A lição vai além dessas duas marcas. Hoje, flexibilidade na cadeia de fornecimento vale mais do que autossuficiência absoluta. Fabricante que insiste em fazer tudo sozinha por orgulho corre o risco de ficar para trás, enquanto quem aceita pedir ajuda, se adaptar e fechar parceria segue de pé quando a poeira baixar, lição que vale tanto para a gigante japonesa quanto para qualquer marca que queira sobreviver no mercado brasileiro nos próximos anos. No final das contas, a montadora que sobrevive nessa transição para o elétrico não é a que insiste em construir cada peça sozinha por teimosia. É a que tem inteligência de usar qualquer arma disponível, mesmo que essa arma venha da maior rival. Orgulho não garante espaço de mercado, capacidade de adaptação garante. E se você já tem um BYD ou um Toyota híbrido na garagem aqui no Brasil, sabe bem que essa história vai muito além de bateria bonita em vídeo promocional? Ela aparece na sua vida na hora de vender o carro usado, na hora de levar para revisão, na hora de fechar o seguro. Então fica a pergunta que mais divide opinião entre quem realmente entende de carro por aqui: você compraria um Toyota sabendo que o coração elétrico dele é da BYD? Ou isso muda sua confiança na marca? E se você já é dono de um desses dois, sentiu essa diferença na prática, seja em manutenção, consumo ou revenda? Conta aqui nos comentários a sua experiência. E se você quer entender ainda melhor como a BYD deixou de ser uma fabricante desconhecida de bateria para virar a empresa que as maiores montadoras do mundo hoje disputam para fechar parceria, e que já está de pé montando fábrica aqui no Brasil, assiste ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele vai te mostrar um lado dessa história que pouca gente conhece. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Deixa o like e apoie o canal através do QR Code ao lado.